Qual a relação entre controle social e transparência? Qual a importância da clareza do poder público? Você sabe como acessar as informações e fiscalizar os agentes políticos? Começa agora mais um programa TV Câmara Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa TV Câmara Entrevista. Hoje vamos falar sobre acessar e saber interpretar dados e fiscalizar os atos dos agentes públicos, como prefeitos e vereadores. Mas nem sempre é tão simples assim usar essas informações para mudar as situações em nosso cotidiano. Para falar sobre esses temas, recebemos hoje Flávio Issa, ativista do controle social. Também está conosco Anderson Santiago, diretor de Governança e Transparência da Prefeitura Municipal de Jacareí, e a jornalista, professora e diretora da Zan Comunicação, Kátia Zanvetor. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos ao TV Câmara Entrevista. Vou começar o nosso papo com você, Flávio. Flávio, que é embaixador do Politize, que é uma ONG que atua por meio da educação política e também é voluntário do Observatório Social de Jacareí, que tem como uma das suas principais atividades fiscalizar os editais de licitação do poder público aqui na nossa cidade. Começo com você então, Flávio. Em que ponto, como estamos de transparência no município de Jacareí? Primeiro, boa tarde, Elton, colegas aqui. É um prazer estar aqui. Boa tarde para você também, telespectador. Olha, Jacareí tem evoluído bastante. Há pouco tempo atrás surgiu a ouvidoria, creio que o Anderson vai falar sobre isso aqui. O portal de transparência, tanto da Prefeitura quanto o da Câmara, tem bastante informação. A gente deve ver mais sobre isso aqui, alguns dados que vocês vão apresentar. Então, assim, Jacareí está numa posição interessante, mas é aquilo, né? Precisa melhorar bastante. A gente tem que estar em busca de melhoria contínua, porque por mais que Jacareí tenha alcançado um patamar respeitável, a gente precisa que cada vez mais pessoas acessem esses dados para essas pessoas entrarem em contato com a Câmara e com a Prefeitura para dizer o que precisa mudar, o que precisa ser facilitado. Então, eu mesmo, no trabalho de fiscalização, eu sou focado no legislativo. Então, demorou bastante tempo para eu me familiarizar com a ferramenta de transparência. Aí é que tá, a gente precisa conversar com o poder público para melhorar aquilo que já está bom, para chegar num nível de excelência. Anderson, a Prefeitura de Jacareí, nessa gestão do prefeito Isaías, foi criada a diretoria, né, de Governança e Transparência. Isso, qual que é o balanço desses quase 3 anos dessa diretoria? Bem, nós temos feito boa tarde, né, colegas, boa tarde você que está em casa. Obrigado pelo convite. A gente sempre agradece a oportunidade de poder apresentar para as pessoas e garantir um pouco mais de transparência em todos os meios de comunicação que a gente puder, né? Mas o balanço é o seguinte: desde 2007, como você mesmo disse, a gente criou o portal da transparência com o objetivo de, além de poder obedecer a um comando legal que houve, né, que a gente pudesse, então, garantir que o nosso munícipe, que nós, enquanto munícipes aqui da cidade de Jacareí, pudéssemos acessar e fazer a fiscalização, ou reclamação, ou dar sugestões, ou fazer críticas com relação à administração municipal. Então, foi criado e foi uma dificuldade muito grande, né? Eu, na realidade, não fui o diretor que iniciou esse trabalho, foi uma outra diretora, né? Eu entrei agora no começo de junho desse ano, que eu assumi a diretoria, né? Mas foi feito um trabalho bastante árduo, bastante competente dessas outras pessoas também, para poder fazer a alimentação do site, para poder gerar relatórios, para podermos iniciar os trabalhos de correição, os trabalhos de ouvidoria, né? E eu acredito que, assim como o colega Flávio disse aqui, o nosso trabalho tem sido bastante bem sucedido, porque estamos crescendo e temos muito a avançar, obviamente, né? Mas estamos caminhando. O importante é a gente continuar perseguindo o nosso objetivo, que é a excelência na transparência, para que o povo tenha a maior quantidade de informações possíveis aí e possa nos fiscalizar, que a gente agradece. Kátia, no trabalho do jornalista é comum que ele acesse esses espaços, né, além do contato, né, com as assessorias de comunicação.
muitas vezes nós, jornalistas, temos dificuldade de interpretar os dados. Uma coisa a gente está falando de acesso, outra coisa é de entender o dado e conseguir criar algo de concreto, uma informação, criar uma matéria. Você percebe essa dificuldade não só nos futuros jornalistas, nos estudantes de comunicação, mas de forma geral na população? Com certeza, percebo. Eu acho que isso é um gargalo da Lei de Acesso à Informação, né? A gente ter essa possibilidade de, além de ter os dados, você ter recursos para interpretar esses dados. Mas a gente tem aumentado esse capital e esse recurso intelectual no momento que a gente oferece esses dados cada vez mais abertos, né? Então, quanto mais o sujeito ele tem acesso aos dados, né, brutos, mais a gente consegue ter instituições que se especializam em fazer essas interpretações de dados, né? Porque o jornalista, ele está, né, hoje no momento que a gente está vivendo, um momento de aumento e acúmulo cada vez maiores de dados, né, a gente tem visto uma tendência de especialização para a leitura de dados. Né? Isso tem sido uma busca constante do aprimoramento do trabalho do jornalista. Mas a Lei de Acesso à Informação, ela não é só para o jornalista, né? Ela é para toda a comunidade. Então, você pode, uma organização de bairro, uma dona de casa, uma pessoa comum pode acessar e deve ter o direito de acessar. Né? Então, quanto mais você dá esse direito, né, de acesso à informação, mais você cria recursos para que as pessoas possam aprender a interpretar os dados. Eu acho que esse é um elemento importante que é um ganho associado quando a gente pensa em lei de acesso à informação. Ô Flávio, você, quando a gente foi montar a tua apresentação aqui, você falou pra gente que você é ativista do controle social. O que quer dizer isso? Bom, vamos lá. Ativista, eu não vou ousar aqui tentar dar a explicação filosófica, né? Mas levando para a parte prática, que é mais simples, até a versão do dicionário. Ativista é a pessoa que trabalha ativamente para defender uma causa. Então, muito mais pessoas são ativistas e não sabem. Se você defende uma causa, no meu caso, a transparência, o controle social, eu venho até a Câmara, eu compartilho informações, então eu defendo essa causa, por isso sou ativista. Mas existem vários tipos de ativistas. Você pega pessoas do da causa animal, da causa ambiental, também são ativistas. E aí tem várias áreas, fiscalização. Porque assim, geralmente quando a gente fala em ativismo, você já pensa em fiscalizar. Mas não é só essa questão do fiscalizar, é também o construir junto, no sentido de participar de audiências públicas, de conselhos de representação. Então, se você está em algum dessas instituições que eu comentei, você pode ser considerado um ativista. Não é só essa questão ideológica que a gente, se você é ideologista, ativista da direita ou da esquerda, você é um ativista. Não, é defender uma causa. Bem, é interessante que o trabalho que o Flávio faz acaba, de certa forma, não vou dizer competindo, mas com as mídias sociais, é uma novidade em relação que era um trabalho que quase que era um monopólio do jornalista. Então, hoje, qualquer cidadão que acessa essas informações tem a sua plataforma para discutir, para lançar e provocar um debate. Como é que você vê esse espaço? Eu não vejo isso como uma disputa. Na verdade, eu acho que isso agrega para a comunicação de modo geral. Porque eu ainda acho que o jornalista, né, de informação e o jornalista que está preparado para atuar nas diferentes plataformas e diferentes meios de comunicação, ele vai ter toda uma estrutura por trás que vai ajudar ele a fazer determinados processos, e ele é fundamental para uma sociedade democrática, né? Agora, você ter uma outra pessoa no outro lado, né, como um ativista, por exemplo, da causa animal, que ele não tem essa preocupação de ouvir todos os lados da história, que é um pouco a tradição do jornalista e a formação dele prepara ele para isso. Ele vai estar lá defendendo a causa dele. Então, na verdade, o jornalista ele pode somar quando ele também ouve esses outros agentes sociais. Então, eu acho que existe uma polêmica, uma falsa polêmica, sabe, Elton, de você tentar colocar
as pessoas que estão na internet como nossos concorrentes, né, quando a gente pensa em jornalismo. E, na verdade, eu acho que não. Ela soma e pluraliza os discursos sociais. E isso é sempre positivo. Né? A gente tem uma tradição no jornalismo de defender a pluralidade de vozes e de debates. Então, quanto mais gente tiver possibilidade de ter um lugar para falar, melhor. Uma sociedade, quanto mais gente bem informada, um jornalismo mais exigente, perfeito. Né? Vai ter que ser. Anderson, a gente tem uma novidade, uns dados aqui sobre Jacareí, que é sobre o seu trabalho. A Controladoria Geral da União, ela desenvolveu uma ferramenta de monitoramento de municípios e estados brasileiros chamada Escala Brasil Transparente Avaliação 360. Tem uma nova metodologia, agora são avaliadas também não só a transparência passiva, mas também a transparência ativa, publicação de informações em portais na internet, por exemplo. E você pode conferir esse levantamento do portal, lá no portal da Controladoria Geral da União. A gente vai ter um vídeo aqui, vou mostrar para vocês. O pessoal da nossa produção vai soltar aí e a gente vai acompanhando ele. Enfim, esse trabalho é um trabalho que a Controladoria ela desenvolveu com municípios de até 50 mil habitantes. Está aqui, a gente vai ver agora no site deles. Né? Você entra no site da Controladoria, você vai encontrar o resultado dessa pesquisa. Você pode acompanhar quem está nos assistindo, todo esse caminho aí que você percorre lá para chegar na parte de transparência pública lá da Controladoria, e lá dentro tem a Escala Brasil Transparente. Então foram analisados municípios com mais de 50 mil habitantes, que é basicamente onde a maior parte da população brasileira vive. E lá você pode procurar o teu município, e a gente vai encontrar Jacareí lá. Jacareí está ocupando a posição número 100 entre os 665 municípios avaliados. Exato. Né? Ali você pode procurar a cidade que você quiser. A nota de Jacareí é 8,76. Para a gente ter uma ideia, aqui no Vale do Paraíba, São José dos Campos, que é o nosso município vizinho, e muita gente de Jacareí tem como referência de comparação, desculpa o bairrismo, viu? São José está com nota 5,45. Vou pedir para voltar essa arte aí, essa última que apareceu. E no Vale do Paraíba, Taubaté é a cidade mais bem colocada, com 9,25. A cidade campeã de transparência no Brasil é Londrina, acho que tem 9,95 é a nota, né? Essa avaliação analisou, entre outros pontos, a existência de página na internet, link para o portal Transparência, abastecimento de dados do portal, informações administrativas, orçamento, organogramas e status de pedidos de informação e solicitação de munícipes, que é uma parte onde Jacareí perdeu alguns pontos lá. Queria comentar com você, então, esses resultados. É a primeira vez? Jacareí avançou? Você tem alguma referência em relação a como era a transparência antes dessa avaliação 360? Sim, houve um certo avanço, né, com relação à pontuação passada. Eu não me recordo exatamente qual era, mas a gente estava bem abaixo do 100, né? E aí a gente fez um trabalho de recolocação para poder organizar melhor o site, colocar mais informações mais claras, mais objetivas, além de maior conteúdo, para que a gente conseguisse uma pontuação maior. Instituímos também a questão do ESIC, né? Que é, para quem não sabe em casa, o ESIC é uma ferramenta que hoje está disponível no portal da Prefeitura de Jacareí, onde você, se quiser fazer uma solicitação de informação, você vai até lá, clica no ícone e vai aparecer para você, você se identifica e tal, e vai aparecer para você o seu pedido de informação. Aí você faz o seu pedido de informação, nós temos um prazo que é de 20 dias para poder, a partir do momento que recebemos essa solicitação de informação, demandar para a secretaria competente para que nos forneça aquela informação que foi solicitada e devolvemos essa informação para o munícipe. E é isso. O mais importante, que eu acho que também é uma coisa para a gente pensar, assim, que a Lei de Acesso à Informação, ela oficializou essa ideia de que o funcionário público ele não pode simplesmente negar a informação, né? Ele tem que passar por um processo e é algo... A informação não é dele, né? A informação não é dele. E isso é uma coisa muito importante. Na verdade, todo o trabalho que a gente realiza dentro da administração pública é em prol do munícipe, é para o munícipe, é para o cidadão. Então, a gente não tem por que
segurar essa informação conosco ou deixar falar que é secreta, sigilosa, exceto algumas exceções. Sim, claro. Né? Como, por exemplo, se a informação for prejudicar a segurança pública ou a segurança do próprio cidadão, aí a gente tem, por lei, até uma exceção para que seja negado esse pedido de informação. Mas se não for isso e alguns outros requisitos, as informações estão à disposição de todas as pessoas, é só solicitar para nós. Ô Flávio, a questão da transparência, um ESIC, por exemplo, ele incide diretamente no trabalho do vereador. Quando a gente pensa que uma das prerrogativas, entre as várias prerrogativas do vereador, é, por exemplo, fazer indicações, pedidos de informação. Muitas vezes o vereador solicita à prefeitura que construa um obstáculo numa rua, pinte uma faixa, que são coisas que hoje, pelo ESIC, o cidadão, ou por outras ferramentas da prefeitura, o cidadão pode diretamente fazer esse pedido sem necessariamente passar pelo vereador. Você que está acompanhando o trabalho aqui na Câmara, você acha que com a tecnologia cada vez mais presente, a prefeitura está lançando agora inclusive um aplicativo para conectar o cidadão, para facilitar o acompanhamento dos pedidos, isso muda a forma de atuar dos vereadores? Certamente, Elton. Inclusive, assim, algumas câmaras já não estão mais colocando dentro da ordem do dia a leitura desses trabalhos, ou então elas separam. Em São José dos Campos, por exemplo, são 2 dias de sessão de Câmara. Em um dia tem a votação dos projetos, esse tipo de coisa, e no outro dia a leitura dos trabalhos dos vereadores, que são os pedidos de informação, requerimento e etc. Uma por causa disso, porque hoje em dia há uma certa facilidade do próprio cidadão conseguir ter acesso a esses dados, então não há mais tanta a necessidade exclusiva do vereador acessar esse tipo de informação para a população. E outra porque é muito cansativo essa questão desses pedidos de informação e requerimentos. Para você ter uma ideia, aqui em Jacareí, eu sou voluntário do OSB e o OSB Jacareí São José fez uma sugestão para a Câmara para fazer justamente isso, separar o dia em que está a ordem do dia e a leitura desses trabalhos, porque a população já tem acesso através da lei de informação e, além disso, no próprio site você consegue acessar e ler e se informar. Então você pega aqui no dia da sessão de Câmara e coloca ali 1 hora de leitura de 100 informações, pedidos de informações, requerimentos, é algo que é cansativo. Muitas vezes o cidadão chega aqui, ele não tem paciência, ele acaba indo embora justamente por causa disso. E por causa desses fatores, realmente essa ferramenta do vereador perdeu um pouco da força. O que precisa acontecer agora, muito provavelmente, é que os vereadores tenham um controle mais fino do tipo de informação que ele vai fazer, porque o vereador ele tem uma equipe à disposição, então ele vai poder ir atrás de uma informação que seja muito mais qualificada. Geralmente o cidadão faz isso quando surge alguma dúvida, então a intenção é que essa informação ela se qualifique. Você acha, Anderson, que a maior parte dos pedidos de informação, por exemplo, que são realizados numa sessão de Câmara, eles já estão disponíveis, já estão disponibilizados nas plataformas que a Prefeitura tem de transparência? No caso da Prefeitura, sim. Da Prefeitura de Jacareí, a gente acredita que sim. Porque como é feito online, a coisa é meio que direta, então uma vez que é feito a inserção da solicitação de informação, ela já está lá disponível para qualquer pessoa e assim quando a gente responde também é a mesma situação. Ela já é respondida e imediatamente já está à disposição para qualquer pessoa interessada que tenha feito o pedido, no caso do ESIC, por exemplo, né? Ou no caso de uma solicitação, uma reclamação, uma sugestão feita através da ouvidoria também, imediatamente após a gente emitir a resposta para o munícipe, ela já está à disposição. Que eu acho assim, não é tão simples. O fato de o fato de a informação estar lá no portal, né, da transparência e a população ter acesso, não é tão simples para a população comum se apropriar, né? Se apropriar de fato da ferramenta, ir lá e buscar, né? Então, às vezes o vereador, ele tem um pouco esse papel também de ajudar a população a perceber isso, né? Fazer um meio de campo aí, é um mediador também, né? Mediador também, né? O sujeito que vai dizer para a população que esses dados agora são públicos, que é um pouco o papel do jornalista também, né? O papel do jornalista é um pouco esse, porque a gente sabe que os dados estão lá, mas que dependendo do dado que você pedir
não é tão simples e tão imediato, você vai demorar esses 20 dias e em alguns casos você tem já relatos de colegas que falam que vai e volta e vai e volta e posterga um pouco essa chegada da informação, né? Então o sistema ainda não está tão... tanto é que a gente tem esse ranking aí, né? E a gente vê aí esse ranking. Há coisas para melhorar. Sempre há, né? Dúvida, há coisas para melhorar aí, sem né? dúvida. Pegando, no processo. Pegando esse gancho seu aí da dificuldade que as pessoas têm de acessar, logo que eu iniciei a gestão, um dos primeiros pontos que eu abordei foi justamente esse. Eu entrei no site da Transparência de Jacareí e, olhando com cuidado, percebi que havia algumas inconsistências, algumas informações que entravam e saíam e tudo mais. Então, a gente já tem um projeto, já estamos trabalhando no sentido de reformular o site para que ele seja um pouco mais acessível, com informações mais fáceis de acessar. Com 2, 3 cliques você consiga acessar a informação. Se possível, até a gente está estudando essa possibilidade da pessoa fazer o download do documento se ela quiser. Entendeu? Então já existe esse projeto, estamos trabalhando fortemente nesse sentido, para que a gente também tenha esse interesse de que a pessoa, qualquer cidadão comum que não tenha nenhuma experiência especial com o computador, que ela entre, acesse o que ela queira com toda a facilidade. Entendeu? Inclusive, realmente, Kátia, é difícil porque muitas vezes quando você recebe a informação, ela está num formato que você não consegue interpretar. E aí que talvez possa entrar uma nova importância para o trabalho do vereador. Concordo que não é uma função típica do vereador, mas é sim uma função do vereador informar e educar a população. Então, muitas vezes, o cidadão ele pode pedir esse dado e, quando recebê-lo, não conseguir interpretá-lo e aí ir até um vereador e falar: olha, eu pedi isso, o senhor pode me ajudar? A senhora pode me ajudar a interpretá-lo? Porque, como eu disse, o vereador ele tem uma equipe, a casa, o legislativo tem um departamento jurídico que pode ajudar a interpretação desses dados, porque geralmente se vem uma planilha, se vem alguma coisa muito para o lado contábil ou para o lado jurídico, é muito difícil de entender. Às vezes vem uma abreviatura ali, você já dançou naquela informação. E aí você, assim, se é muito difícil, muito provavelmente a pessoa acaba desistindo. E isso que é complicado. Então, é muito bacana haver essa preocupação justamente por causa disso, porque quanto mais fácil for, mais simples, melhor é. Muito bem. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, você não desista da gente. Voltamos daqui a pouquinho com mais um pouquinho de TV Câmara Entrevista.